Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acompanha nosso canal. Eu sou o Anderson, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Anderson no Japão, é nóis! O vídeo de hoje a gente vem trazer um tema assim muito interessante, né? Chamado pena de morte, uma prática aí que o Japão adota, né? Para condenar os criminosos assim perigosos, né? Crimes assim que eles julgam hediondos, né? Eles acabam adotando essa prática aí. Fique com a gente até o final, que com certeza você vai aprender muito sobre o tema. Eu gostei, fiquei curioso, fui pesquisar e resolvi trazer para vocês. Então logo depois da vinheta, acompanhe o vídeo na íntegra. Anderson no Japão, é nóis! Então galera, eu não sabia, né, que o Japão tinha esse regime, que o Japão tinha essa prática de pena de morte. Então eu fui pesquisar e descobri que o Japão e os Estados Unidos são os únicos dois países desenvolvidos que ainda tem essa prática, né? Aqui no Japão a prática é o enforcamento. Antigamente, bem antes, né, tinha outros tipos de morte, né? Eles condenavam, matavam os presos de outra forma, jogavam no óleo fervendo, na água quente, na fogueira. Portanto, isso aí foi abolido, né? E trouxeram o enforcamento. Então, a prática hoje, quando o criminoso é condenado, ele é enforcado, né? Enforcado. Estima-se que hoje a fontes ligadas ao governo, né, diz que tem hoje nos corredores da morte aqui no Japão mais de 100 presos condenados, só esperando, né, o dia da morte. Como eles são julgados, são condenados, eles não sabem o dia que vão morrer, não tem data, não tem hora. Quem decide isso é o Ministério da Justiça, né? Do nada, de repente eles vão lá e escolhem, pensam, pega o fulano de tal, né? Embora quando eles são condenados, a lei diz que eles têm que ser mortos aí num prazo de 6 meses, mas isso não acontece, né? A gente pesquisou aí e achou casos aí das pessoas tá esperando há mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos para ser executado. Então, imagina, deve ser uma angústia, né? Você saber que vai morrer, você, claro, tem que pagar pelo crime, mas não sabe quando, né? Então, eles ficam muito preocupados com isso. O que me chamou a atenção, né, foi que eu estava vendo aqui as notícias e vi que no último dia 27 de dezembro de 2018 foram condenados à execução, né, dois presos foram condenados, né, um de 60 anos e outro de 67 anos. O crime ocorreu no ano de 1998, né, quando esses dois foram acusados de ter matado o chefe e um funcionário de uma empresa de investimentos. Então eles alegam que esses dois rapazes matou o chefe e o funcionário dele e roubaram 100 milhões de ienes. Hoje, aproximadamente 3 milhões e meio de reais. Para vocês terem uma ideia, o crime foi em 98, né? 1998. Segundo a lei, em 1998, 99 no máximo, eles já deveriam ter sido executados. Mas para você ver como é que as coisas não funcionam assim bem de acordo. Para ter uma ideia, eles foram praticar o crime em 1998, né? Foram condenados em 2004 e executados em 2018. Então eles ficaram 14 anos esperando pelo dia da execução, sem saber quando ia ser, sem saber o dia, sem saber a hora, sem saber nada. Inclusive, quando eles estão nesse corredor da morte que diz, eles não têm acesso nem contato com ninguém.
a família já se despede, eles não têm acesso nem um preso ao outro, ficam aí sozinhos mesmo, sem ter contato com ninguém, né? Porque já foi condenado, né? E o caso mais famoso que teve, né, aqui no Japão sobre essa execução de pena de morte foi de um japonês chamado Norio Nagayama. Ele também cometeu crimes, né, que o Ministério da Justiça julgou hediondo, né, julgaram ele foi condenado à pena de morte. Porém, na estadia dele, aguardando para a execução, ele escreveu um livro, né? Escreveu um livro e esse livro virou febre, né? E vendeu muito, tipo, foi um best-seller, tornando ele um prisioneiro bem famoso, né? Em seguida, ele acabou sendo contemplado com o segundo livro, novamente muito bem vendidos, né? Aí os royalties, ou seja, o lucro desses livros, foram repassados para a família daquelas pessoas na qual ele cometeu o crime, né? Segundo relatos dele, ele não era a favor disso. Ele dizia que sim, que foi que cometeu o crime, assumia toda a responsabilidade, porém ele dizia, né, afirmava que morrer, a pena de morte, não era justo para isso, né? Então, mesmo ele se tornando um escritor assim famoso, digamos, o caso dele ter sido reconhecido no Japão inteiro, mesmo assim ele não se salvou. Ele foi condenado e foi executado na forca, né? Antigamente, assim, o Japão tinha uma discrição muito grande em relação a isso. Não sabia quantas pessoas estavam sendo executadas, ninguém tinha acesso a essa informação. Então, para vocês terem uma ideia, que a partir do ano de 2010 que a imprensa teve acesso, né, a uma câmara dessas aí que eles praticam a execução, né? Foram num presídio de Tóquio, eles teve acesso. Dizem lá que é uma sala de 25 metros quadrados com assalpão, né? Conforme eles põem o preso lá na posição de enforcamento, o assalpão abre e o preso cai para baixo. Então são relatos assim de realidade, de pessoas que já passaram por isso, que estavam esperando, né? No dia que aconteceu essa execução, no dia 27 de dezembro de 2018, o ministro da Justiça, né, aqui japonês, ele deu uma entrevista coletiva e ele foi muito questionado, assim, o porquê disso, porque o Japão adota essa prática, né, se um dia eles vão abolir, e ele, abre aspas, disse o seguinte, que foi julgado que o crime foi hediondo, eles entenderam que ele tinha que pagar por isso. Aí as pessoas diziam, perguntavam, questionavam, mas vocês não vão abolir esse sistema, vocês vão continuar executando as pessoas? E abre aspas de novo. Isso é uma prática no qual em torno de 80% da população do Japão apoia. Ou seja, a população está do lado, né, do governo quando se trata em executar na pena de morte os presos que cometem tais crimes, né? Segundo ele, né, abre aspas, a população acredita que é por isso que o número da criminalidade no Japão é baixa, que o povo tem, digamos assim, medo de ter uma pena dessa, uma pena de morte. Então, eles acreditam mesmo que as leis sendo assim bem severas, os criminosos pensam bem para agir, porque está correndo o risco de morrer, né? Teve relatos assim de que a Organização das Nações Unidas tentou entrar em contato com o Japão, dizer para parar com essa prática, e eles dizem que não, enquanto a população estiver apoiando, eles vão continuar adotando essa prática. E não tem um tempo determinado, assim, eles não pensam, pelo menos por enquanto, em parar com isso, eles vão continuar
executando, né? Como eu já disse, tem hoje em torno aí de 100 pessoas no corredor da morte só esperando, em média de 10, 15 anos esperando para ser executado, né? Dizem, né, o Noril no livro dele falou assim que eles ficam todos sozinhos todos os dias, cada um na sua cela, e eles percebem, né, que eles contavam os passos assim dos guardas. Conforme estava ali na normalidade os passos, os mesmos passos de todos os dias, ok, hoje é um dia tranquilo. Quando eles sentiam uma movimentação diferente pelos passos dos guardas, eles já sabiam que ia ter algum tipo de execução, né? Para você ter uma ideia, o negócio é tão assim, digamos, feito em silêncio, que eles não avisam o advogado, não avisam as famílias, não avisam ninguém. Simplesmente eles chegam em torno de algumas horas antes, avisa o preso, hoje você vai ser executado. Limpa a sua cela, faz sua oração, se despede, faz o que você tem de fazer, assim, e você tem direito a escolher uma refeição. Aí ele escolhe a refeição assim, que ele mais gosta, né? Faz a refeição e logo em seguida ele vai para a câmara lá para ser executado, né? Quando eu vi essa matéria assim, eu fiquei pensando, será que eu trago no canal, será que não? Porém pesquisei e eu não vi ninguém falando sobre isso. Então eu achei interessante trazer no canal essa matéria, né? Dizer assim e mostrar que de fato as leis são bem severas mesmo, pena de morte. Então quem está aqui no Japão acompanhando a gente, quem está no Brasil querendo vir, né? Tomar bastante cuidado, pensar bem antes de fazer uma coisa que às vezes você julga, isso é certo, isso é errado. Tomar cuidado com as leis, que as leis são bem severas e pelo jeito funciona mesmo. Quando eles falam assim, vai ser executado mesmo. Não tem anistia, não tem pedido de perdão, não tem nada, né? Eles são ruins? Não, simplesmente ele põe em prática o que a lei determina. Se a lei determina executar, simplesmente eles vão e executam. Porém a lei, como eu já disse também, em torno de 6 meses deveriam estar sendo executados. E isso não acontece. E durante aí 5, 10, 15 anos, estava acontecendo muitos casos de presos que estavam assim, ficando doido, perdendo assim o sentido, perdendo a razão de viver, delirando, né? E eles diziam assim, será que é agora? Será que é hoje? Como vai ser? Então isso estava trazendo malefícios para eles. E também para a família, né? Que não sabiam quando isso ia acontecer, quando de fato eles seriam executados, né? Para vocês terem uma ideia, assim, não tem um padrão de execução. No ano de 2007 foi um tanto, no ano de 2008 foi outro número, teve anos que não teve ano que teve um, e no ano de 2018 teve 15. Foram 15 prisioneiros executados por pena de morte no Japão. Por que eu trouxe essa matéria aqui para o canal? Porque eu pesquisei no meu trabalho, assim, perguntei para as pessoas e ninguém, perguntei para mais de 10 pessoas, nenhum tinha ouvido falar desse sistema. Muitos até estão aqui faz tempo e nem sabia que o Japão tinha esse método de pena de morte. Então achei interessante em trazer para vocês e dar mais um lembrete, né? Vamos tomar cuidado, respeitar as regras, respeitar as leis. Se você está aqui faz tempo ou se você está vindo, vamos tomar muito cuidado, pois as leis são muito rígidas e com certeza aqui funciona e os criminosos não ficam impunes, né? Então, pessoal, fiquem todos com Deus aí, ó. Pessoal, se você acompanhou o vídeo até agora, né? Muito obrigado. Fiquem todos com Deus aí, ó. E até o próximo vídeo. Anderson no Japão. É nóis!
pessoal, se você está gostando aí desse tema, né, que eu trouxe hoje, pena de morte, né? Se você está aprendendo com isso aí, ajuda a gente, deixa seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não estar perdendo os novos vídeos, que com certeza a gente vai estar trazendo muito mais curiosidades aí do Japão, né? E o fato de você curtir, se inscrever, isso ajuda, nos dá gás para estar trazendo mais conteúdo. Contamos com a sua colaboração. Ajude aí, não paga nada, é de graça. Se inscreve aí. Anderson no Japão, é nóis!